central do sistema cognitivo, responsável por lidar com o excesso de informações do ambiente. Mais do que focar, ela envolve selecionar o que será processado e inibir o que é irrelevante. Esse processo não é neutro. Quando alguém presta atenção em algo, está simultaneamente deixando de processar outras informações. Por isso, a atenção funciona como um sistema de controle que define a qualidade da experiência cognitiva. A chamada multitarefa não aumenta a capacidade mental, mas representa uma alternância rápida entre focos, o que reduz a profundidade do processamento. Assim, quanto mais fragmentada a atenção, menor tende a ser a consolidação do conhecimento. Além disso, a atenção resulta da interação entre controle voluntário e captura automática, já que estímulos emocionais ou intensos podem desviá-la sem esforço consciente. Memória. Reconstrução, não registro. A memória não funciona como um armazenamento fiel da realidade. Recordar é um processo ativo de reconstrução, no qual o indivíduo reorganiza informações com base em conhecimentos prévios e contexto atual. Os chamados esquemas mentais orientam esse processo, funcionando como estruturas que dão sentido às experiências. Ao lembrar, o sujeito pode preencher lacunas, reorganizar elementos e até modificar detalhes sem perceber. A emoção intensifica a lembrança, mas não garante sua precisão. Isso indica que a memória prioriza significado e coerência, e não exatidão literal. Percepção, construção de sentido. A percepção não é uma cópia do mundo, mas uma interpretação organizada dos estímulos sensoriais. O sistema perceptivo tende a estruturar as informações com base em padrões, como demonstrado pela psicologia da Gestalt. Princípios como proximidade, continuidade e fecha mostram que o cérebro organiza ativamente aquilo que recebe. Dessa forma, perceber não é apenas captar estímulos, mas atribuir sentido a eles, o que explica por que diferentes indivíduos podem interpretar a mesma situação de maneiras distintas. Graduação do controle. A consciência pode ser entendida como o nível de monitoramento dos processos mentais, mas esse nível não é constante. No início da aprendizagem, predomina o processamento controlado, que exige atenção e esforço consciente. Com a prática, ocorre a automatização, dando origem ao processamento automático, mais rápido e menos exigente. Esse mecanismo permite economia cognitiva, tornando o funcionamento mental mais eficiente e evitando sobrecarga. Base da aprendizagem. A atenção é condição para a memória. Apenas aquilo que recebe foco adequado tende a ser dado da codificação, depende do grau de elaboração e do significado atribuído à informação. Quanto mais integrada ao conhecimento prévio, maior a probabilidade de retenção. A memória, por sua vez, envolve armazenamento e recuperação, sendo influenciada por fatores como contexto, repetição e emoção. Assim, aprender é um processo que depende diretamente da qualidade da atenção e da organização da memória. Linguagem e pensamento, mediação cognitiva. A linguagem atua como mediadora do pensamento, permitindo organizar ideias, categorizar experiências e desenvolver raciocínios mais complexos. Ao adquirir linguagem, o indivíduo amplia sua capacidade de abstração. No entanto, essa relação não é determinista. O pensamento pode existir sem linguagem formal, mas em níveis mais limitados. Portanto, a linguagem não apenas expressa o pensamento, ela o estrutura e potencializa. Resolução de problemas, estratégias cognitivas. A resolução de problemas envolve diferentes formas de raciocínio. Os algoritmos correspondem a procedimentos estruturados, organizados em etapas lógicas e sequenciais que levam a uma solução previsível. Eles exigem mais tempo e esforço cognitivo, mas oferecem maior segurança e precisão. Já as heurísticas são atalhos mentais que permitem respostas rápidas com menor custo cognitivo, embora aumentem a possibilidade de erro. Além dessas estratégias, há o insight, que se caracteriza pela solução súbita de um problema, sem a percepção consciente das etapas intermediárias. Diferente do algoritmo, que é gradual e explícito, o insight ocorre como uma reorganização interna da informação, frequentemente após um período de impasse. Essa dinâmica revela que o pensamento humano oscila entre processos analíticos, algoritmos, e processos intuitivos, heurísticas e insight. Tomada de decisão, limites da racionalidade.
A tomada de decisão não é totalmente racional, sendo influenciada por heurísticas e vieses cognitivos. Esses vieses não são aleatórios, mas padrões sistemáticos que refletem a tendência do cérebro de buscar soluções rápidas, mesmo que isso comprometa a precisão em determinadas situações. Aprendizagem, processo multifatorial. A aprendizagem resulta da interação entre fatores internos e externos. Aspectos como contexto social, ambiente familiar e condições educacionais influenciam diretamente o desempenho. Por isso, é fundamental distinguir dificuldades de aprendizagem relacionadas ao contexto de transtornos de base neurológica. Visão crítica. Além do indivíduo, a compreensão dos processos psicológicos exige considerar o contexto em que o indivíduo está inserido. Explicações que atribuem o desempenho apenas ao esforço individual ignoram fatores estruturais. Assim, uma análise mais completa reconhece a aprendizagem como um fenômeno complexo e contextualizado. Fechamento. Os processos cognitivos não atuam de forma isolada. Eles se articulam continuamente, sendo influenciados tanto por mecanismos internos quanto pelo contexto externo. A